Bom, eu não acabei de sair aqui da sessão de Mickey 17. Na verdade, eu assisti ele na estreia, só que tava muito tarde, e aí eu não pude gravar no shopping, não tinha nem outro lugar pra gravar, eu tava com sono também. Primeiro vídeo do canal que eu não tô fazendo review pastel, que eu não acabei de sair da sessão, mas eu também não vi nada de outros críticos pra deixar ainda essa estrutura e essa sensação do que eu achei assim que eu saí da sala de cinema. Claro que com 2 dias de diferença eu já vou ter digerido um pouco o filme, só que, sendo sincero, eu fico feliz que foi com esse filme que eu tive esse problema, porque é um filme que, na minha opinião, não tem muito para ser digerido. Mickey 17 é dirigido pelo Bong Joon-ho, é o primeiro trabalho depois de Parasita, então acho que só isso já colocou minha régua um pouco mais acima, minhas expectativas um pouco mais altas. Eu queria falar um pouco disso nesse vídeo, sobre expectativas e tudo mais, e eu vou deixar um pouco mais para frente. Mas Mickey 17 é dirigido pelo Bong Joon-ho, é uma adaptação do livro do Edward Aston, com o roteiro assinado pelo Bong Joon-ho e pelo autor, e protagonizado pelo Robert Pattinson. E como eu disse, acho que esse filme não tem muito para ser digerido. O filme não atendeu às expectativas que eu mesmo tinha criado. Eu não acho que é um filme que vale a pena você gastar para ver no cinema. Eu acho que é um filme muito do mesmo. É uma ficção científica mais do mesmo. Não acho que ela traz algo muito diferente. Eu acho que é um filme que aborda muitos temas que poderiam ser muito relevantes, poderiam ser muito interessantes, e acaba não usufruindo desses temas que são abordados. Eu acho que é uma decepção, é um passo para trás na carreira do Bong Joon-ho. Me lembra muito trabalhos que ele teve no seu início de carreira, antes de Parasita, em que ele trazia muito tramas mais superficiais, sempre com uma crítica que talvez seja a temática central da carreira do Bong Joon-ho, uma crítica de castas, né, de classes sociais, mas esse filme parece que é um retrocesso na carreira dele, quando ele ainda tratava essas críticas com mais superficialidade, sem aprofundar tanto e sem ser tão sutil quanto ele foi em Parasita. O filme segue a história de Mickey 17, um dispensável, que é um funcionário descartável em uma expedição humana enviada para colonizar o mundo gelado de Niflheim. Mickey é sempre escolhido para ser o enviado em missões perigosas e quase suicidas. E caso ele morra em uma dessas expedições, um novo corpo é regenerado com a maioria de suas memórias intactas. Bom, então aqui, como eu disse, eu acho que o filme ele aborda muitos temas e acaba não se fixando em nenhum. Então vira um filme meio vazio, ele fala sobre muita coisa, joga muita coisa pra gente e acaba não se aprofundando muito bem em nada. Então ele não passa uma mensagem muito clara, não passa uma coisa... É óbvio que você fala, pô, é sobre um cara que o nome dele é descartável, o nome dele é dispensável, ele é um expendable, um descartável. Então, nossa, mas a crítica tá aí. Então, não. O filme não foca muito nisso, o filme não foca muito em nada. É um filme que tinha o potencial de ser um Don't Look Up da vida, que é uma sátira que abordou temas muito parecidos, mas Don't Look Up foi muito melhor sucedido na minha visão. Mickey 17, por não abordar tão profundamente nenhum tema e por parecer não ter coragem de realmente fazer uma crítica mais aprofundada, acaba não parecendo uma sátira, mas sim um filme que se leva a sério com um roteiro extremamente fraco. O filme poderia muito bem se focar na dispensabilidade humana de alguns tipos de classes sociais, poderia focar no uso de classes dominantes, na descartabilidade de classes mais baixas, ou para entretenimento próprio, ou para sua própria segurança. O filme poderia entrar em muitas questões que ele acaba não entrando. Na dualidade humana, no que faz a gente ser quem nós somos. Tinha muito espaço para entrar. Chega uma hora que a trama do filme basicamente vai ser essa, que é uma versão antiga não morre e uma outra é impressa, então ficam duas versões diferentes da mesma pessoa, e aí o filme poderia entrar muito nessa questão e acaba não usando esse espaço para entrar de o que faz nós sermos nós, quem é o verdadeiro Mickey, os Mickeys que vieram antes realmente continuam vivos nesse novo Mickey, nesse novo corpo, ou são apenas as memórias dele? Tinha muito espaço para entrar, um negócio meio Matrix, sabe? Tinha muita coisa para ser explorada e que não é explorada. Tipo o paradoxo do barco de Teseu, que é aquele paradoxo, para quem não sabe, vou explicar rapidinho, imagina que você tem um barco velho, Teseu tinha um barco velho, e ele começa a trocar as peças do barco conforme elas vão desgastando ou vão quebrando. Passa tanto tempo dele fazendo essas pequenas reformas que ele agora tem peças para montar 2 barcos. O barco que ele está usando e que é o que foi remendado e foi reformado,
e as peças antigas do barco dele, que já foram todas trocadas, então dá para montar um novo barco. Qual é o verdadeiro barco de Teseu? O das peças que foram descartadas ou esse que as peças foram modificadas e renovadas ao longo do tempo? O filme tinha muita abertura para entrar nesse debate, tinha muita abertura para colocar esse debate juntamente com um debate de classes dominantes, usando classes inferiores, para fazer algum trabalho ou que você não quer, ou que existe algum risco. Fazer essas pessoas mais favorecidas correrem um risco em nome do sonho ou do conforto dessas classes dominantes. Então a gente tem o personagem do Mark Ruffalo, que é uma personagem que é fracassada na Terra. Ele é um deputado que não consegue se reeleger, então ele resolve fazer uma expedição espacial. E nessa expedição ele se torna meio que o rei lá. Ele se torna meio que o rei da nave, juntamente com os seus minions, né? Quando a gente aqui tem os Bolsominions, lá tem esses, sei lá, os minionzinhos dele, que são os fãs, que tentam ajudar ele e tudo mais. O filme poderia entrar também nesse debate da alienação, de você seguir cegamente uma pessoa, principalmente um político, que é o que a gente vive hoje, e da desconstrução do próprio eu, porque as pessoas deixam de ser elas mesmas para passar a seguir essa figura totalmente egocêntrica, onde mais importa o meu tapete do que a cabeça de uma pessoa que vai ser explodida, onde mais importa o bem do que a pessoa, onde mais importa eu ter uma boa imagem do que está acontecendo do que o que realmente eu vou passar, a imagem que eu estou passando acima do altruísmo, acima da verdade. Poderia focar muito nisso. E não é que o filme não aborda esses temas, ele aborda. Só que ele aborda tantos temas e não se aprofunda realmente em nenhum, que fica meio vazio. Parece que ele quer falar de muita coisa e não fala nada. É o primeiro filme de um grande estúdio do Bong Joon-ho, então não é um filme independente do Bong Joon-ho. E eu não acho que essas escolhas de não aprofundar o debate sejam escolhas artísticas dele. Eu acho que realmente a Warner e os produtores tiveram muito peso nessa decisão, e talvez por ele não estar acostumado com esse cinema de estúdio grande, ele tenha aberto mão de alguns pontos do filme onde você não poderia abrir mão para ele não se tornar um filme vazio, como na minha opinião se tornou. A gente vê grandes diretores como José Padilha, o diretor brasileiro do Ônibus 174, Tropa de Elite, Narcos. Ele fez o Robocop lá fora e ele tem entrevistas dele falando sobre essa dificuldade dele de colocar a criatividade, de colocar a visão dele no filme quando você se trata de dinheiro de um grande estúdio de Hollywood, de produtores desses grandes estúdios te pressionando. Ele fala que a dinâmica é muito diferente do que você fazer um filme com uma verba catada que você consegue fazer e realmente produzir a obra que você queria produzir no começo. Então acho que o Bong Joon-ho realmente sofreu muito por causa disso. Agora falando um pouco sobre o elenco, eu acho que o Robert Pattinson está bem no filme. Eu gosto dele como ator. Ele tem que fazer dois Mickeys muito diferentes. E isso é muito interessante ver em tela ele atuando com diferença nos dois Mickeys. Também acho que o roteiro não exigiu tanto dele. Então acho que o trabalho dele foi facilitado pela superficialidade do roteiro. Mas ainda assim, eu vejo que ele tenta entregar um pouco a mais do que foi dado para ele. Um pouco a mais do que tá escrito, ele tenta entregar. Então ele cria trejeitos diferentes para cada uma das versões. Ele tem atuações muito marcantes em cada uma, em que mesmo que eles não falem quem são, se você só ouvir eles falam uma frase deles, você já sabe. Ah, esse é o Mickey 18, esse é o Mickey 17. Pena que eu não posso falar isso dos outros atores do filme. Assim, eu não acho que ninguém tá mal no filme. Eu acho que realmente é um daqueles casos em que os atores vão ser prejudicados por um roteiro superficial. O grande problema do filme para mim é o roteiro, tá? É um roteiro com diálogos extremamente positivos. Eu me senti extremamente incomodado, porque parece que a gente assistindo a gente é burro. O roteiro quer explicar tudo o que tá acontecendo em todos os detalhes pra gente. Então, acontece uma coisa pequena que dá pra você entender, vai ter um personagem ali explicando o que aconteceu. Porra, é um bagulho... É um erro primário que eu fico tipo, que a gente não espera que um cara do nível do Bong Joon-ho assinaria um roteiro desse, assinaria um filme com esse tipo de roteiro constantemente. O filme todo é esse roteiro. O filme todo é esse tipo de diálogo, extremamente expositivo, diálogos de primeiro nível. A gente não tem nenhum diálogo de segundo ou terceiro nível que aprofundariam um pouco mais as relações, aprofundariam um pouco mais a trama.
e transtornou uma trama clichê bem humorada, eu acho que eu diria assim. É um clichê bem humorado. O Mark Ruffalo faz uma personagem extremamente exagerada e crachada. E assim, eu não acho que ele tá ruim, acho que foi o que foi pedido pra ele, eu não acho que ele tá mal no filme. O filme em si, ele não é um filme ruim tecnicamente. A fotografia é muito bem feita, a direção é muito bem feita. É, eu acho que o roteiro não foi bem feito, o roteiro pecou muito. E eu não acho que isso seja uma culpa do Bong Joon-ho e do escritor da obra original. Eu não conheço a obra original para falar se o livro realmente é assim, e aí a culpa não é do estúdio. Eu acho, assistindo o filme, me dá a sensação que é uma coisa de estúdio, de querer fazer um filme que converse com todos os tipos de pessoas, porque nós vamos pegar um diretor que acabou de ganhar um Oscar inédito, de um filme internacional que ganhou o melhor filme, uma coisa absurda. Vamos pegar o nome desse cara emprestado e vamos fazer ele fazer esse filme que é extremamente digerível para qualquer tipo de público que vá ao cinema. E acabaram fazendo esse filme que, na minha opinião, seria um Guia do Mochileiro das Galáxias piorado. Vamos colocar assim, um Star Wars extremamente piorado, entendeu? Personagens que você realmente não se importa, um filme que se você dormir no meio dele e acordar depois, você vai sentir que você não perdeu nada, porque eles ficam te explicando o que tá acontecendo a todo momento. Então, para a expectativa que eu tava por ser dirigido por quem é, eu acho que a minha experiência foi prejudicada. E esse é o tema que eu quero entrar agora. Eu coloquei expectativa no filme, que eu não vi o Robert Pattinson, eu não vi o Bong Joon-ho, eu não vi ninguém participando do filme, falando que o filme traria debates muito importantes, que era um filme importante ser assistido, que era um filme profundo, algo do tipo, que seria no nível que foi Parasita. Eu coloquei a expectativa e talvez minha experiência foi estragada por ela. E eu fico me perguntando, e isso não está muito elaborado, talvez quando eu conseguir elaborar esse mix de sentimento e de pensamentos que eu tenho contraditórios na minha cabeça, eu faço um vídeo só sobre isso, mas um filme, ele é ruim por ser superficial ou ele é ruim por não entregar o que ele prometeu? Porque eu não vi esse filme prometendo nada. E ele não entregou nada de profundo. É só uma experiência, talvez legal, que você tenha no cinema, de dar risada, de uma história besta, uma história clichê, e uma história que você não precisa muito bem ficar prestando atenção, não vai te fazer pensar. Eu normalmente gosto de filmes que me façam pensar, mas eu não sou o ditador do filme cult. Ah, tem que fazer pensar. Por exemplo, eu adoro Velozes e Furiosos. Eu gosto de Velozes e Furiosos porque eu vou ao cinema não esperando nada de Velozes e Furiosos. Eu sei que eu só vou ver explosão, carro voando, personagem com alívio cômico e cena de ação. Então você já vai sem esperar nada. Será que Mickey 17 realmente é um filme desse tipo? O Bong Joon só quis fazer um filme pra você ir no cinema e ver. E tipo, não precisa tirar nada de muito importante daqui, eu só quis fazer um filme divertido. Tipo, Velozes e Furiosos, que eu vou ao cinema, vou assistir e vou me divertir. E por ele ser quem é, talvez pessoas um pouco mais ligadas ao cinema, tipo eu, vão esperando algo melhor e mais profundo, como foi Parasita, e às vezes ele não queria fazer isso. Então, assim, a minha dica eu sei que eu comecei a falar no vídeo que não vale ir ao cinema, mas assim, você gosta de ficção científica? Você gosta do Robert Pattinson? Você vai ver bastante ele no filme. Você gosta de ficção científica? Vai assistir. Só que não coloca peso no nome do Bong Joon-ho, não coloque expectativa alta no filme, porque ele não vai te entregar isso. Talvez vá com uma visão de só se divertir e ver um filme de espaço com uma temática diferente, com uma abordagem diferente. E que vai ser uma sátira com momentos que a gente vive hoje, de bolhas em rede social, de estar sempre atrás de um messias que vai resolver tudo de uma forma fácil, mas que de verdade não aprofunda nada e não traz nada de novo para esse debate. Não te faz pensar quando você sai do cinema. Talvez seja essa vibe que você tenha que ver Mickey 17. Então vai sem expectativa nenhuma, vai se divertir. Se tiver algum outro filme que você espera que vai ser melhor e que vai atender suas expectativas de sair pensando de um cinema, troque Mickey 17 por esse outro filme, que eu acho que seu dinheiro vai ser muito melhor gasto e seu tempo vai ser muito melhor aproveitado, tá bom? Então, obrigado por ter chegado ao final de mais um vídeo. Se inscreva e curta aqui para ajudar o canal, tá bom? Não demora nada e para mim é muito importante. E assiste os outros vídeos do canal para ajudar também, valeu? Tchau, tchau.